Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligadinha aqui no nosso plantão glorioso, dando uma volta aqui pelo Paraná, meus amigos, agora em Pato Branco, fazendo aqui esse plantão glorioso para vocês, para a gente falar um pouquinho da espinha dorsal esperada para esse início de ano no Botafogo. A representação é amanhã, dia 3 de janeiro, e a grande verdade é que o Botafogo não conta, obviamente, com os jogadores cujos contratos já se encerraram no dia 31 de dezembro. A mínima parte deles, né, especialmente 3 jogadores, ainda estão em pauta discutindo renovação. Né? São eles o Marco Antônio, o Oyama e o Barreto. Dá para a gente dizer quem está com a situação mais adiantada é o Barreto, que tem contrato com o Criciúma, mas o valor de mercado hoje do Barreto, especialmente com o título da Série B no Botafogo, o Criciúma não teria condições de manter o salário do Barreto hoje. Né? Mesma situação que a gente conversou ontem, né, do Luiz Fernando, o salário do Luiz Fernando no Botafogo, não é que o Botafogo não tenha condição de manter, é porque não dá para manter mesmo. Né? Não é um jogador que vem entregando tecnicamente para receber o que ele recebe no Grêmio, e a folha do Grêmio era 14 milhões, e hoje a gente entende por que era 14 milhões. Né? Então, alguns jogadores que não rendiam absolutamente nada recebiam uma fortuna, e o Botafogo, o novo Botafogo, nem o velho nem o novo, vão permitir uma situação dessas. Né? Mas o que vale para o Luiz Fernando no Botafogo, eu citei como exemplo aqui do Barreto no Criciúma, então o Criciúma não é que não tenha interesse em ter o jogador, mas o Criciúma não tem condições de ter o Barreto no seu elenco hoje, então ele está muito inclinado a negociar com o Botafogo ou uma abaixada no valor, né? O valor que o Criciúma pediu foi um valor relativamente alto, né, para a compra, e o Botafogo está negociando aí uma prorrogação de empréstimo ou abaixar aí o valor da compra de parte dos direitos do jogador. Mas o Barreto é o atleta que tem a situação, ao que me parece, mais bem encaminhada para a renovação. Né? Os outros 2 casos são casos mais difíceis, né? Porém o Luiz Oyama talvez esteja mais próximo do que o Marco Antônio. O Botafogo reiniciou uma roda de negociações com o Luiz Oyama. O Mirassol provavelmente também precisa abaixar aí a sua pedida. Né? O Botafogo, como a gente já falou, jogou lá embaixo a proposta para ter o jogador. O Mirassol fez uma contraproposta e o Botafogo, eu não sei se já entregou uma réplica, uma tréplica, na verdade, né, para essa contraproposta do Mirassol, mas a verdade é que o Botafogo quer contar com o jogador, o Oyama quer ficar no Botafogo, e para o Mirassol, obviamente, não interessa que ele dispute o Campeonato Paulista por lá, afinal de contas, o Oyama, depois da Série B que fez, tem muito mercado. Para o Mirassol, ao que parece, né, devido às propostas que aparentam existir aí pelo Oyama, né? O Botafogo tinha a prioridade até o dia 31 de dezembro, né? Por hora o leilão ainda não começou, mas eu não vi nenhuma grande equipe no cenário brasileiro querendo contar com o Luiz Oyama. Ouviu-se falar em Vasco, que está disputando a Série B, ouviu-se falar em Cruzeiro, que está aí cheio de problemas para sanar, problemas financeiros. Então, ao que me parece, para o Mirassol também é mais interessante negociar com o Botafogo. Né? Nem tanto lá, nem tanto cá, que se chegue ao meio termo, e a gente espera que o Botafogo consiga chegar, pelo menos antes de começar aí o Campeonato Carioca. Afinal de contas, é preciso fazer uma pré-temporada digna, numa temporada que tem tudo para ser o ano do Botafogo. Tá? E o último jogador dessa lista é o Marco Antônio. Marco Antônio, que já declarou 70 milhões de vezes a vontade de ficar no Botafogo, o carinho que tem pelo Botafogo, sem depreciar o Bahia de maneira nenhuma. Né? É um atleta que tem muito respeito também pelo Bahia, mas sabe que ficar no Botafogo para ele é o melhor no momento, e acho que vale muito a pena Marquito no fogão para 2022. O Botafogo aparentou no final do ano passado ter desistido, já que o Bahia elevou muito a proposta de renovação do Marco Antônio, mas após o rebaixamento, a gente sabe que a Série B terminou bem antes da Série A, né? Então logo após o rebaixamento,
o Bahia está fazendo uma revisão nas suas contas, né? É claro que o Marco Antônio seria muito importante para o Bahia na Série B, mas de repente uma negociação, ver um dinheiro seria mais interessante ainda para o Sport Clube Bahia nesse momento que vai disputar a Série B. E o Marco Antônio no Botafogo, ele formaria a espinha dorsal do time que iniciaria o Campeonato Carioca. O que faltaria para o Botafogo é exatamente o centroavante titular, né? Então a gente está no aguardo da resposta do Elkeson, que é o centroavante que está mais próximo de fechar com o Botafogo. É claro que a negociação pode simplesmente não existir. A negociação não existe, não. A negociação pode simplesmente não ter um desfecho positivo, mas as informações que a gente tem é que o desfecho está mais próximo de ser positivo do que negativo. Apenas alguns ajustes, né? Mas, né? Oh, meu Deus do céu, o povo quando vê dinheiro, rapaz, aquele povo que nunca viu tanta grana na vida, quando vai para a China, Oriente Médio, só quer ver muito, cara. É impressionante, né? A gente já falou sobre isso, a questão do valor de mercado do Elkeson, então a gente entende, mas é preciso que se chegue a um meio termo mesmo, né? O Botafogo não pode se dar ao luxo de pagar um absurdo de salário para um jogador, não é só por ter 32 anos, né? Isso é obviamente um fator a se discutir, mas é porque, vamos lá, 700 mil de salário ninguém vale. Ninguém vale esse ano de 2022 700 mil de salário. Quando o Botafogo já tiver com as suas contas organizadas, tudo certinho, está investindo muito, já conquistou um título, tá, aí quer se dar ao luxo de aumentar a folha salarial, ok, isso aí tudo bem. Mas hoje, pagar 700 mil, 600 mil, 500 mil que seja, sinceramente, para mim é inviável. Tá? O que o Vinícius Assunção falou acerca do Elkeson tem que ser o papo ali na hora da negociação. É nos moldes do Rafael. E nos moldes do Rafael, o Elkeson pode até ganhar 700 mil, que depende muito das campanhas de marketing, questão de venda, vai ter a questão dos fan tokens, então, assim, principalmente o Botafogo sendo adquirido por um visionário do marketing digital, né? Enfim, então, falando desse centroavante, seria o Elkeson, mas no momento, se o Botafogo conseguir renovar com esses três jogadores, Barreto, Oyama e Marco Antônio, a espinha dorsal para o início do Campeonato Carioca, ela é uma espinha dorsal até interessante, né? Vamos ver qual seria o time do Botafogo. Gatito Fernandes, Rafael, Carli, Canu e Carlinhos, ou Hugo, né? Então, uma espinha dorsal que começa ali pela zaga com nomes interessantes. Rafael, com uma pré-temporada, tem tudo para ser um dos grandes nomes do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro. Vem para jogar bola, tá com fome de bola esse ano, é novo, tem muita coisa para mostrar. Gatito Fernandes a gente espera que seja o nosso gatito, né, de sempre. João Carlos e Canu para o início da temporada, tá ok, né, mais jogadores chegando, é importante que isso aconteça, né? Até por uma provável saída do Canu, e acho que tem que sair mesmo, né? Por um bom preço, tem que sair mesmo. Então é importante para não colocar o Lucas Mezenga assim, entra aí. Né? É claro que o Campeonato Carioca também é para isso, né? Para o cara ser testado. Mas na defesa, o Botafogo está com uma espinha dorsal até razoável para o início de temporada. Fechando com esses três jogadores, a gente teria Barreto, Oyama e o Chay, um meio-campo que durante muitas vezes foi escalado para jogar na Série B. Né? Marco Antônio de um lado, Ronald do outro e o Matheus Nascimento lá na frente. Então, acho que é realmente muita responsabilidade para o Matheus Nascimento ser o único centroavante ao lado do Gabriel Conceição da temporada, né? É muita responsabilidade para cima dos garotos. Tem que jogar? Vai jogar, né? Que tem que jogar. Vai jogar. O Anderson Moreira já falou sobre isso, né? Que o Campeonato Carioca é laboratório. Vai jogar, mas o Botafogo precisa ter um elenco mais fechado. Ali como centroavante está faltando. Ano passado a gente sentiu isso, só tínhamos um centroavante e o Rafael Moura no banco. A sorte que o nosso centroavante da temporada passada raramente se machucava e também não ficava suspenso, porque senão a situação ia complicar, né? Então o Botafogo, renovando com esses três, tem uma espinha dorsal interessante. Não renovando, o Botafogo vai precisar fazer alguns ajustes, vai começar a temporada com um time muito jovem, né? Ficaria ali Kaique,
Romildo, Kaique e Chay. Não é um meio-campo que... Ih, rapaz, escureceu aqui. Não é um meio-campo que me agrada muito. Tá? Kaique, Romildo, Chay, Luiz Fernando de um lado, Ronald deslocado ou inverte, os dois podem inverter, o Luiz Fernando joga nas duas, mas o Luiz Fernando jogava menos pior na direita, né? Que é o melhor lado do Ronald. Né? E poderíamos, obviamente, fazer vários testes com jogadores da base ali pela ponta, né? O próprio Enio, que não vingou ainda, e o Matheus Nascimento como centroavante. Enfim, a renovação com Oyama, Barreto e Marco Antônio, ela torna-se muito importante nesse momento em que o Botafogo não tem ainda a verba prometida da Eagle Holdings, até porque estamos na fase da diligência, aqueles 60 dias, né? Estamos nessa fase. Então, até que tudo seja definido, o Botafogo não pode ficar esperando de braço cruzado para poder jogar, para poder entrar em campo. E a gente sabe que desde a primeira rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo tem uma obrigação: honrar a camisa, honrar suas tradições, para que não aconteça nada parecido com o que foi o Campeonato Carioca do ano passado. Tá certo, gente? Por enquanto são poucas notícias, mas esse é o nosso Plantão Glorioso. Eu quero aproveitar o espaço para deixar aqui o cumprimento do canal ao Jefferson, né? Grande goleiro do Botafogo, talvez aí o último ídolo da torcida botafoguense. 3 vezes campeão carioca, 2 vezes campeão brasileiro da Série B, poderia ter conquistado mais, poderia ter sido titular de uma Copa do Mundo, né? Mas enfim, representou o Botafogo na Copa, mais um com a camisa alvinegra que foi disputar uma Copa do Mundo, o clube que mais fornece jogadores para a seleção brasileira, especialmente em Copas. O Jefferson sempre nos representou com muito orgulho, com muita honra, com competência. Parabéns, ídolo Jefferson. Que tenhamos mais Jeffersons no Botafogo, não só no gol, mas que nesse ano de 2022 possamos ter esses atletas, esses jogadores que, acima de tudo, honravam e amavam o manto sagrado do Botafogo. Gente, um grande abraço para vocês, saudações alvinegras, fui!